Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Eu espero que esteja tudo bem aí com você, com sua família, ok? Vocês repararam que eu dei uma sumida aqui do canal, enfim, das redes sociais, de uma forma geral, quase não estou postando novidades, né? Isso tudo tem a ver com o tempo, com a questão da falta de tempo, né? Estou desenvolvendo várias tarefas simultaneamente e eu não indico isso para vocês, tá? Eu acabei tendo que partir para esse lado por decorrência de alguns imprevistos que eu tive aí há alguns meses. Inclusive, quem está fazendo o curso de teologia comigo, os alunos mais antigos, estão notando que nós estamos aí com um certo atraso nos envios de alguns materiais, né? Mas já estamos quase normalizando isso, tá bom? Também estou concluindo aí a questão da minha formação em psicanálise, certo? Quem me acompanha aqui no canal, no Instagram, inclusive siga o nosso Instagram, tá? O link na descrição aqui desse vídeo e no comentário fixo, tá? Em breve eu vou estar postando aí novidades acerca dessa questão da psicanálise. Então, você que já me acompanha aqui no canal, já me acompanha de outros trabalhos no meio teológico e precisa aí de um auxílio, de um cuidado nessa área, fique atento, porque em breve eu vou estar postando novidades aí, certo? Eu quero comentar com vocês hoje, vou tentar ser breve, embora na maioria das vezes eu não consiga ser tão breve assim, da forma que eu gostaria de ser, né? Mas eu vou tentar comentar com vocês sobre essa questão das doutrinas que nós abraçamos, das doutrinas que nós defendemos aí no longo de nossa caminhada cristã, certo? Às vezes a gente começa defendendo uma doutrina X, porque isso foi nos ensinado como correto, e quem não seguisse essa doutrina poderia ser herege, e, enfim, existe até uma questão de medo, de imposição. No decorrer da caminhada, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo outras pessoas, vai conhecendo outros pensamentos, nós vamos estudando, passamos a ter mais acesso às informações e etc. e tal. E pode ser que a gente saia dessa doutrina X, certo? Pode ser que venhamos a migrar para uma doutrina Y, faz parte, certo? E pode ser que isso ocorra mais de uma vez, tal como aconteceu comigo. E em todas as vezes que isso aconteceu, eu tive a, a sabedoria, claro, Deus em primeiro lugar, que guia a gente e tal, né? Mas sempre que isso ocorreu comigo, eu tive a calma, a paciência para recomeçar do zero aquele assunto que envolvia aquela determinada doutrina. E às vezes muitas pessoas não têm essa paciência. Às vezes também tem a ver com o tempo da pessoa, né? Mas é algo que eu te indico a fazer, certo? Você abandonou determinada doutrina, recomece um estudo acerca daquele assunto. Não vai entrando de cabeça em qualquer outra doutrina que você encontra pela frente, porque você está na emoção, você está no calor do desprendimento, digamos assim. Então, pode ser que você saia de uma doutrina que para você era uma prisão, e nesse calor, nessa emoção, você mergulhe em uma outra doutrina que tem um nome diferente, mas que também é uma prisão, né? Então, você precisa ter os pés no chão. Você precisa pensar, você precisa analisar,
Até porque, e aqui entra um outro ponto, o qual eu já bati várias vezes, já esclareci, já enfatizei várias vezes aqui no canal, no curso de teologia que eu ministro, os meus alunos já sabem, que é a questão das implicações. Toda doutrina gera implicações. Seja uma doutrina no campo soteriológico, teontológico, escatológico, toda doutrina gera implicações. E a doutrina que você abraça, a partir do momento que você passa a fazer parte dela, passa a defendê-la, você é intelectualmente obrigado a abraçar as implicações que ela gera, certo? A partir do momento que você abraça uma doutrina A, B ou C, você é obrigatoriamente, intelectualmente obrigado a abraçar, a arcar com as consequências lógicas, biblicamente lógicas e etc., que essa doutrina gera, certo? Não adianta você fazer um sistema à la carte, certo? E mesmo se você fizesse esse sistema, mesmo aqueles pontos que para você parecem saudáveis, pode ser que eles gerem implicações que vão contra determinadas lógicas bíblicas. E aí, o que você vai fazer? Então, antes de você abraçar certo sistema doutrinário, teológico, analise as implicações lógicas e biblicamente lógicas que esse sistema gera, para ver se você de fato está disposto. Ok? Se você está disposto a fazer algo, se você quer fazer algo, você tem que ter ciência que esse algo pode gerar consequências, pode gerar implicações, e você tem que arcar com isso. Ah, eu vou abraçar a doutrina L e quem vai arcar com as consequências são os defensores da doutrina R. Não. Você vai ter que arcar, certo? Seja moralmente e intelectualmente responsável por suas próprias atitudes, responsável pela doutrina ou pelas doutrinas que você abraça. Então, arque com as consequências, certo? E aí entra um terceiro ponto. Eu estou falando isso para vocês porque eu já tenho uma certa modéstia à parte, tá? Eu já tenho uma certa caminhada nesse meio teológico. Eu comecei a fazer minhas primeiras anotações sobre o Apocalipse, eu era adolescente. Eu tinha 14 anos de idade. Isso foi ali por volta de 1996. Inclusive, estou escrevendo um comentário completo sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, algo, tá, eu sou suspeito em falar, mas algo inédito, tá bom? Algo sólido, claro, objetivo, elucidativo, certo? E esse livro, que inicialmente vai ser lançado de forma digital, já está em sua pré-venda. Então, você pode adquirir comigo com um desconto de quase 50%, ok? E a previsão de lançamento é para a primeira quinzena de setembro. Você faz a compra nessa pré-venda, assim que o livro for lançado, eu envio para você no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Entre em contato comigo, adquira o livro sobre o Apocalipse nessa pré-venda com quase 50% de desconto, tá bom? O número do meu WhatsApp comercial na descrição e no comentário fixo. Então, aí começa aquele terceiro ponto, certo? Quando você abraça algo de forma cega, quando você não analisa as implicações, as consequências,
quando você se deixa levar pela emoção, você automaticamente passa por um processo de alienação. Claro que esse processo eu teria que detalhar ele aqui de uma forma mais profunda para você entender melhor. Mas quem já tem uma noção aí de doutrinas, teologia, caminhada teológica, entende o que eu estou falando, certo? E quando você é absorvido, é vitimado por esse processo de alienação, você passa a defender a doutrina que você acredita como se ela fosse um time de futebol. Ou seja, certo ou errado, você está lá, defendendo. Ganhando ou perdendo, você está lá, torcendo. Mesmo que você, por dentro, saiba que essa doutrina tem inconsistências graves ou até gravíssimas, você raramente vai conseguir abandoná-la, porque você passou por esse processo de alienação e agora você defende essa doutrina como se ela fosse um time de futebol. Você não vai abandoná-la, a não ser que você passe por um processo muito árduo. E aí você tem que ser pedra 90. Você tem que ser firme para conseguir orquestrar esse processo e passar por ele. Ok? Caso contrário, você vai ser um gado de doutrina. Não seja um gado de doutrina. As consequências lógicas, as consequências biblicamente lógicas, ferem o contexto, ferem o cerne, as premissas básicas, enfim. Você não está disposto a arcar com as consequências, você não está com vontade, você não se sente forte o suficiente para arcar com as implicações lógicas que essa doutrina gera, então é melhor você rever seu posicionamento antes que você seja vitimado por esse processo de alienação e se torne um gado de doutrina, certo? Cuidado. Bom, se o que eu estou falando não puder te ajudar, eu tenho certeza que te atrapalhar não vai. E aí entra o quarto ponto. Nós já estamos com quase 13 minutos. Eu separei aqui alguns pontos, não vai dar para falar sobre todos, certo? Mas aí, o quarto ponto, que é a questão de você fazer uma teologia reversa da sua doutrina, ok? Faça uma teologia reversa. A partir desse exato momento, você é pré-tribulacionista? Supondo, você é pré-tribulacionista? Então, a partir de agora, você vai ser um ferrenho opositor ao pré-tribulacionismo. Você vai ler todo o assunto escatológico, tendo em vista o pré-tribulacionismo como sendo um erro teológico. Ok? Você vai ser o seu opositor. Você vai passar sua doutrina pelo crivo. Você vai fazer uma teologia reversa. Se ela estiver correta, ela vai sair ilesa. E então você vai poder crer com mais fé, com mais força ainda. Certo? Faça esse processo. Você tem certeza que a sua doutrina é correta? Submeta ela a esse tipo de crivo, de teologia reversa. E aí entra o quinto ponto. Eu separei 7, mas eu só vou até o quinto. Em algum outro vídeo aí, talvez posteriormente, eu possa voltar e comentar os outros pontos. Tá? O quinto ponto, que é de extrema importância dentro de todo esse processo, né? Nós já falamos aí que você não deve ser um gado de doutrina, certo? Você deve estar disposto a arcar com as consequências lógicas,
que sua doutrina gera, certo? Você precisa fazer essa teologia reversa, enfim. E para resumir isso tudo, o quinto ponto trata-se da lente doutrinária, que tem a ver aí com a questão. Eu resumi, nem o resumo que eu acabei de fazer, eu nem citei os 4 pontos que a gente já tinha elaborado aí para ganhar tempo, mas vocês entenderam. Então, entra aí o quinto ponto, que é essa questão das lentes doutrinárias, que tem a ver com o ponto anterior, onde você vai fazer a teologia reversa daquilo que você acredita, para ver se aquilo que você acredita passa de forma ilesa pelo crivo contextual. Então, as lentes doutrinárias, elas precisam ser tiradas. Você é arminiano, você é molinista, você, sei lá, você é preterista, agora você não é mais. Você vai separar um tempo, aliás, você pode colocar o ponto 5 em prática antes mesmo do ponto 4. Aí eu fiz até uma inversão aí, certo? Você precisa tirar um tempo para se preparar, certo? Para treinar o seu psicológico, preparar o seu intelecto, para que você, quando for fazer essa teologia reversa, esteja livre das lentes doutrinárias, certo? Porque se você, exemplo, se você é preterista e você vai ler, preterista no caso do preterismo radical, porque todo escatólogo tem uma parcela de preterismo, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, entendam o que eu estou querendo dizer. Se você é preterista radical e você vai analisar os contextos bíblicos com as lentes do preterismo radical, a cada análise que você fizer, você vai ser mais preterista radical ainda. Se você é molinista e você for analisar esses contextos que têm a ver com aquilo que você defende dentro do molinismo, cada vez que você fizer isso usando as lentes doutrinárias do molinismo, você vai ser mais molinista ainda. Você pode fazer o processo 1000 vezes. Você vai ser 1000 vezes mais molinista do que quando você começou. Certo? Então é preciso se despir das lentes doutrinárias. Certo? Eu poderia sistematizar melhor isso aqui, mas ia ficar muito longo. Nós já estamos aí com 18 minutos. Né? Mas quem entende aí dessa questão, ou quem já passou por isso, de sair de uma doutrina, ir para outra doutrina, quem já tem aí um certo entendimento dentro do meio teológico, entendeu o que eu quis dizer. Né? Então é isso, pessoal. Não seja gado de doutrina, tá bom? Eu ia falar acerca de outro ponto, que é você ter pelo menos a decência mínima, a decência intelectual mínima, básica da básica, em pelo menos entender a doutrina que você defende, antes de tentar defendê-la a público e de querer debatê-la de forma aberta. Isso vai evitar que você passe vergonha e vai evitar que você crie espantalhos acerca das doutrinas contrárias às suas, ou à sua. Porque muitas das vezes não era nem para estar falando isso, era para ter parado no ponto 5. Mas eu estou com saudade de vocês, fiquei muito tempo aí sem postar vídeos. Né? Então tenha essa decência intelectual, moral, de entender pelo menos o básico da doutrina que você defende, antes de querer sair por aí falando. Assim você vai evitar de passar vergonha
E você vai evitar de criar espantalhos com relação às doutrinas que você tem como opositoras à sua. Porque quando eu estudei o pós-tribulacionismo, quando eu comecei a estudar o pós-tribulacionismo, consequentemente eu tive que aprofundar no pré-tribulacionismo, o qual eu já era antes e já conhecia o pré-tribulacionismo, a questão de John Darby, os irmãos de Plymouth, toda aquela divulgação através de Scofield, aquela questão errônea que, inclusive, eu já usei acerca de Margaret MacDonald, dispensacionalismo clássico, revisado, progressivo. Eu já conhecia, mas eu tive que me aprofundar novamente nisso para que eu não fizesse espantalho da doutrina que é diametralmente oposta à doutrina que eu tinha acabado de abraçar e queria me aprofundar. Então, faça isso. E teria mais coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, é você que está acompanhando aqui no YouTube, ou no nosso grupo no Telegram, ou na nossa página no Facebook, ou no nosso Instagram, ou no nosso grupo no WhatsApp, né? Aí você pode falar que quer uma parte 2, eu posso estar fazendo em áudio para os grupos, ou posso estar fazendo em vídeo, sei lá, né? Pessoal, eu também estou disponibilizando aí um curso completo de escatologia. Até a data de hoje, ele está em promoção. Nas plataformas, você vai pagar R$ 300. Nas plataformas digitais, lojas online, né? E mesmo assim, ainda é promoção. Diretamente comigo, você vai pagar R$ 280 à vista. Nas plataformas, você pode parcelar. É um curso de escatologia completíssimo. Você pode fazer inteiro pelo celular, se você quiser. Ok? Entre em contato comigo, adquira na descrição e no comentário fixo os links dos meus livros de teologia biblista, livros digitais, teologia não denominacional, caso você queira adquirir algum ou alguns. Certo? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Nada do que eu disse aqui deve ser levado para o lado pessoal, tá bom? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.